Boa noite, amada igreja. Saúdo todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós estamos dando início ao nosso culto via internet. Bem sabemos a dificuldade que nós estamos passando no mundo, no Brasil e também ao nosso estado. Devido a isto, foi suspenso os cultos presenciais. Então nós estamos nesse momento fazendo o nosso culto através da internet. A Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá. Eu sou o pastor Raimundo e sou pastor da igreja. E nesse momento quero trazer aqui a palavra de Deus aos vossos corações, tanto para a nossa igreja quanto a você que está assistindo pela internet. Neste momento eu quero pedir que vocês estejam abrindo as vossas Bíblias no Salmo 27, é um salmo onde o salmista ele coloca aqui que nós devemos anelar pela presença do Senhor, desejar a presença do Senhor. E quero ler este salmo aqui com toda a igreja e prestando bem atenção naquilo que o salmo está nos falando, principalmente o último versículo que fala sobre esperança, fala sobre ânimo. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo de Davi: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, e eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então o texto termina falando sobre a bondade do Senhor. O salmista, ele cria que ainda ele veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele diz que é para a gente esperar pelo Senhor, que só no Senhor nós teremos esperança e só no Senhor nós teremos ânimo e devemos fortificar o nosso coração. E diz, espera, pois, pelo Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Nesse momento nós teremos uma palavra de oração, louvando, adorando, exaltando, glorificando o nome deste Deus Todo-Poderoso, porque Ele é merecedor de toda a honra, merecedor de toda a glória. Convido você nesse momento abaixar a sua cabeça e levar sua voz a este Deus, clamando para que venha tempo de refrigério sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso mundo. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, na certeza e a consciência que Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Tua palavra mesmo nos diz que nós devemos confiar em Ti, que o mais o Senhor fará.
Assim como os servos do passado confiaram e houve a tua intervenção, assim também nós cremos. Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Nós colocamos as nossas vidas diante de ti. Colocamos, Senhor, o nosso Brasil diante de ti. Colocamos, Senhor, o nosso estado diante de ti. Colocamos a nossa família diante de ti. Colocamos a nossa igreja. Proteja, nos guarde de todo mal. E sabemos que estaremos seguros se nós de fato desejarmos buscar a tua presença, buscar o teu socorro, buscar o teu auxílio, buscar em ti, olhar para ti, porque só o Senhor és a nossa esperança. Por isso que nós estamos agora, Senhor, rogando, adorando o teu santo nome, porque acima de tudo, acima das circunstâncias, nós precisamos continuar adorando ao Senhor, porque só o Senhor pode resolver a nossa situação. Por isso que nós, nesse momento, louvamos, adoramos e glorificamos o teu nome, na pessoa maravilhosa do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesse momento também, nós entoaremos um cântico que fala da grandeza de Deus, um cântico que fala que o nosso Deus, ele é grande, e nós o entoaremos agora: grande é o Senhor, para a honra e glória dele mesmo. É o Senhor e motivo de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Nesse momento nós iremos abrir Provérbios capítulo 28, 13, momento de contrição, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros esses que foram cometidos por pensamento, por procedimento, conduta, que ofendeu a santidade do nosso Deus. Nesse momento nós faremos a leitura e teremos esse momento de contrição. Nos diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. E graças a Deus pela misericórdia do nosso Deus, por isso que nós não somos consumidos. Peço que você mais uma vez abaixe sua cabeça e nesse momento para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros diante do nosso Deus. Senhor nosso Deus, neste momento nós mais uma vez estamos clamando a Ti, e nesse clamor nós estamos pedindo
que o Senhor purifique o nosso coração daquilo que nós fizemos, daquilo que nós praticamos de mal, que ofendeu a tua santidade, que não trouxe nenhum benefício para a glória do teu nome. Por isso que nesse momento, meu Pai, nós estamos diante de Ti, reconhecendo que nós carecemos de Ti, e dizer que nós precisamos de Ti. E muito obrigado pela misericórdia que a cada dia tem se renovado sobre as nossas vidas. Muito obrigado porque através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós temos plena certeza que o Senhor perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor já nos tirou da condenação na pessoa do Teu Filho amado. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero pedir que os amados estejam abrindo as suas Bíblias e acompanhem comigo, no momento que nós agora iremos meditar na palavra de Deus. E o texto que nós iremos meditar é Marcos capítulo 6, versículo 45 até o versículo 52. Nós iremos meditar nessa passagem, e nessa passagem aqui nós podemos extrair algumas verdades para que o nosso coração seja consolado nesses tempos difíceis que nós estamos passando. E esse texto vai nos mostrar algumas verdades, e assim o nosso coração ele vai se sentir consolado, porque a palavra de Deus ela nos consola. E esse texto é um texto bem conhecido, aonde fala que Jesus ele anda sobre o mar, sobre as águas, e vemos ali o Senhor operando de forma maravilhosa e milagrosa, cessando a tempestade que estava trazendo aflição no coração dos seus discípulos. O texto nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vou fazer mais uma oração neste momento, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender assim a palavra do Senhor. Senhor, nesse momento, agora nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra essa que vai ser pregada, anunciada, palavra esta que é viva e eficaz, e ela que é o alimento para os nossos corações. Tranquilize, Pai, a nossa mente nesse momento, o nosso coração. Tu conheces o que nós estamos passando, e pedimos que o Senhor, neste momento, venha aquietar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua doce voz. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós podemos ver nesse texto que ele está inserido dentro de uma narrativa, logo após o Senhor Jesus Cristo ter operado aquele milagre dos pães e dos peixes, e neste momento que o Senhor opera de forma milagrosa, vemos aqui que ele compeliu os seus discípulos a passarem para o outro lado do mar, entendendo que
a multidão, quando viu este milagre, como nos diz lá em João capítulo 6, falando também na narrativa deste milagre, diz que as multidão vendo o milagre que ele operou, estavam até mesmo conclamando, dizendo que ele de fato era aquele profeta que estava esperando, e até mesmo vendo ele como um rei. E nesse momento ele então compele os seus discípulos para que os mesmos também não venham a cair na tentação de quererem aclamar ele naquele momento como rei, por mais que os seus discípulos sabiam quem era Jesus, mas não era a hora ainda, não era o objetivo, não era o propósito. Então por isso que Jesus compeliu, a expressão compelir, a ideia aqui que de fato foi com força mesmo que o Senhor o colocou ali no barco para que eles fossem para o outro lado do mar, porque de fato para eles que não viessem a cair nessa tentação. Mas a narrativa nos diz aqui que então, atravessando ali o mar, diz que veio uma tempestade que veio contrário, um vento que era contrário, atrapalhando o percurso desses discípulos para atravessarem o outro lado do mar. E diz que Jesus ele então fica sozinho, despede a multidão, eles embarcam, e chegando no meio do mar, nós podemos perceber que vem essa tempestade. E a palavra de Deus nos diz que estava ali essa tempestade, e diz que ele estava vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era ao contrário. Então, vemos aqui que esses discípulos estavam passando por essa aflição, por isso que a narrativa toda diz que o coração desses discípulos estavam aflitos, o coração desses discípulos estava angustiado por causa dessa tempestade que até mesmo eles não estavam esperando, porque era a quarta vigília da noite, e a quarta vigília da noite era entre 3 horas e 5 horas, podemos assim colocar aproximadamente, e é a hora mais escura, e eles estavam ali então no meio do mar, e essa tempestade então veio sobre eles. Mas nós podemos ver aqui que algumas coisas que trazem um consolo para o nosso coração. A primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto que nos fala é que ele vê as nossas dificuldades. Assim como ele viu a dificuldade dos discípulos, também ele está vendo a nossa dificuldade. E isso de fato é um consolo para o nosso coração. Por isso que nós podemos trabalhar nessa temática, o consolo de Deus para a vida do seu povo em tempos difíceis. Então nós vemos aqui o primeiro consolo. O primeiro consolo é que de fato ele vê a minha, a sua, as nossas dificuldades. E a dificuldade desses discípulos é exatamente porque o vento lhe era contrário. Quantos de nós passamos por lutas, por dificuldades que nos impede até mesmo de chegar aonde nós queremos, o nosso objetivo, e muitas das vezes acontece também que nós estamos indo tão bem e de repente vem esses ventos contrários. Esses ventos contrários são as dificuldades, as lutas, as adversidades que pode acontecer na nossa vida, e quando a gente menos espera, isso pode acontecer. Então os discípulos aqui, eles estavam com essa dificuldade porque o vento era contrário. Eu sou do Amazonas e sei muito bem quando a gente está no meio do rio e quando vem um vento e nos impede de atravessar por outro lado. É muita dificuldade, tem muitas ondas, o vento, chuva também, e isso nos impede de ir atravessar o outro lado do rio, como aqui os discípulos do outro lado do mar. E na nossa vida não é diferente. Nós estamos caminhando, então esses ventos contrários vêm somente para atrapalhar a nossa vida. Como nós vemos aqui, quem esperava que isso poderia se alastrar para o mundo inteiro, até chegar aqui no nosso Brasil, como nós estamos passando aí com este vírus. E então nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e entender que tem alguém que está vendo. A própria palavra de Deus nos diz que ele contempla tanto os bons como os maus. Então, o primeiro consolo que nós temos aqui é que o nosso Deus, ele vê as nossas dificuldades. Ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe o que você está passando, não só nesse momento de contágio, mas também as suas lutas que você enfrenta no dia a dia, as suas dificuldades que você está passando. Coloque diante de Deus
e olhe para o céu, porque tem alguém vendo a sua dificuldade. Assim como ele viu no Antigo Testamento, o povo dele, que estava 430 anos ali, escravizado, diz que Deus não somente viu, mas como atendeu o clamor daquele povo, e ali ele enviou Moisés para conduzir o povo a uma libertação, porque ele viu a dificuldade do povo, como ele viu também a dificuldade de Daniel nas covas dos leões. Então ele também vê a dificuldade que você está passando e vê essa dificuldade que nós estamos passando, não somente no Brasil, como mundial também. Então fica aqui o primeiro consolo para nossas vidas, que Deus, ele vê as nossas dificuldades. Jesus, ele vê a minha, a sua, a nossa dificuldade. E isso, de fato, é um consolo. Por que é um consolo? Porque quem está vendo, quem está olhando, é o Deus soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. A segunda coisa que também consola o meu e consola o nosso coração é que ele não somente vê as nossas dificuldades, mas diz o texto que por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar. Então o outro consolo aqui que nós temos para nossas vidas, que ele tem poder para resolver a nossa situação. Assim como ele vê as nossas dificuldades, mas ele não só vê, ele também pode e tem poder para mudar as nossas dificuldades, as nossas aflições. Por quê? Porque uma pessoa que anda sobre as águas, então ele está mostrando para o seu discípulo: eu sou poderoso, eu tenho poder para resolver essa situação. E isso é um milagre, andar sobre as águas. E Jesus Cristo está mostrando para mim e para você que ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Naquela dificuldade que eles estavam, a 4ª vigília da noite, que eles nem esperavam, e assim na nossa vida também, nós devemos entender que ele vê, mas ele tem poder também para isso. Então, por isso que nós precisamos colocar diante de Deus as nossas vidas. E o texto continua dizendo que não somente ele tem poder para resolver as nossas dificuldades, mas diz o texto que ele queria tomar-lhes a dianteira. Ele vê sim a nossa dificuldade, ele tem poder para resolver a nossa dificuldade, mas ele diz aqui, queria tomar-lhe a dianteira. Deus, ele não vai intervir na sua situação, ele não vai intervir no problema, ele não vai agir ao seu favor se você não colocar diante dele as lutas, as dificuldades, a situação que você está passando. Como cristão, como igreja, nós estamos nos mobilizando exatamente para ter momentos de oração, de clamor pela nossa nação, e até mesmo separando o dia de amanhã para jejuarmos, para orarmos, porque nós sabemos que Deus, ele pode mudar a situação que nós estamos passando, mas precisamos clamar a este Deus. Diz que ele queria tomar a dianteira. Ele não está dizendo que ele foi lá e disse, olha, eu vou resolver o problema. Eles queriam que os discípulos entendessem isso, que colocassem, que viesse a crer nele como o Senhor, como o Todo-Poderoso, como aquele que tem poder para resolver, até mesmo acalmar a tempestade. O que você está precisando? Acho que eu estava preocupada contigo. O segundo consolo para os nossos corações, que ele tem poder para mudar as nossas dificuldades, mas para isso precisamos clamar a esse Deus. O outro consolo que nós podemos perceber, aqui o versículo 49, diz que eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Então esse aqui é o segundo consolo para o nosso coração, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, que é exatamente que o consolo que Deus sempre tem uma palavra de encorajamento e de ânimo para a minha vida e para a sua vida. E nesse momento aqui eles ficaram com medos, até mesmo tratando-se de um fantasma, porque não era normal ver uma pessoa andando sobre as águas. E Jesus Cristo, ele vai andando sobre as águas porque ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre os fenômenos,
ele tem autoridade sobre todas as coisas. Se nós vemos Marcos, ele vai mostrando isso, que ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as doenças, ele tem autoridade sobre a natureza, e isso aqui só nos mostra a soberania e o poder que ele tem para nos ajudar. Por isso que ele nos dá essa palavra de encorajamento, para que possamos confiar nele, e nesse momento ele encoraja o seu discípulo a confiarem no seu poder, a confiar na sua pessoa maravilhosa. Ele mesmo diz que na pessoa dele nós somos mais do que vencedores. E aqui ele incentiva ao seu discípulo, dizendo, até mesmo, tem bom ânimo. E sabemos que sem ânimo a gente não pode conquistar nada, sem ânimo a gente não vai para frente. A própria palavra de Deus diz que quando o povo dele estava reconstruindo o muro de Jerusalém, diz que o muro só se fechou até metade da sua altura porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E nós precisamos de ânimo, nós precisamos de alegria, precisamos de paz para podermos continuar a nossa vida. Nós não podemos parar. Precisamos sim prevenir, precisamos ter os cuidados necessários, mas precisamos de ânimo. E Jesus está dizendo, tem bom ânimo. E esse ânimo, ele diz que nos ajuda a vencer as dificuldades, a vencer as lutas e as adversidades. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Cristo é vencedor. Cristo já venceu todas as coisas em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Ele é o campeão, ele é o vencedor. E isso estimula o meu coração e o seu coração também a ter ânimo, porque quem está do nosso lado é o nosso campeão, é o nosso vencedor. Ele venceu todas as coisas, ele venceu o último inimigo, que foi a morte. E então ele nos estimula a termos ânimo, porque nós podemos vencer também. Nós podemos também passar por essa situação. E ele tem poder para nos ajudar nesse momento, independente das circunstâncias que nós estamos passando, independente das lutas que estamos passando. Pode chegar na nossa casa, pode chegar onde for, mas nós precisamos ter ânimo para continuar lutando, porque ele nos estimula, porque nele nós somos mais do que vencedores. E a outra expressão que ele usa aqui, tem de bom ânimo, sou eu. E essa é uma expressão que aqui está falando, e ele está mostrando, e para mim, para você, a sua divindade, que ele é o próprio Deus. Sou eu, aquele mesmo que estava lá no Antigo Testamento, quando falou a Moisés. Quando Moisés pergunta, o que eu digo ao povo? Diga ao povo, sou eu, e sou eu que me enviou. Está dizendo ali naquele momento que ele é o Yahvé, que ele é o Deus absoluto, que ele é o Deus que criou a terra, é o Deus que sustenta a terra, é o Deus mantenedor, é o Deus criador dos céus e da terra. E Jesus Cristo, nesse momento, ele revela a sua divindade, dizendo, sou eu. E nós vemos que o Novo Testamento, ele vai também nos falar e nos explicar esse sou eu. Nós podemos ver ali que ele diz até mesmo, eu sou, né? Eu sou a videira, eu sou o pão, eu sou a água viva, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, Jesus está dizendo quem ele é, que é aquele que pode nos ajudar nesses momentos difíceis. E ele diz aqui, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E a outra expressão que ele usa aqui é exatamente não temas, ou seja, não tenha medo. E sabemos, irmãos, que é difícil, porque todos os dias vem situações na nossa vida, e principalmente esta. Mas o medo, ele tem o seu lado também positivo, porque nós lembramos que nós somos limitados. Lembramos que nós somos dependentes. E a palavra de Deus também nos diz lá em Isaías 41:10, que nós não devemos temer, porque Ele é o nosso Deus, não devemos nos assombrar, porque Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e nos sustenta com a sua destra fiel. Diante dessa situação, nós precisamos ter fé que isso vai passar, ter fé que a luta que você está passando, Deus ele pode intervir. Não temas. Por isso que a palavra de Deus, ela tem na Bíblia essa expressão não temas, não temerei 365 vezes.
para nos lembrar todos os dias. Deus está nos lembrando todos os dias: não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Em Isaías 43, nos diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar o que nos diz Isaías capítulo 43, que ele diz assim, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Por isso que ele diz: não temas. Todos os dias ele diz para mim e para você confiar nele. E isso é uma palavra de encorajamento. Confie em mim. Como o salmo que nós acabamos de ler. Eu vou esperar. Eu vou ter esperança. Eu vou esperar pelo Senhor, que eu verei a bondade. Eu vou esperar no Senhor, que vem dias melhores. Eu vou ter esperança nesse Deus. Mas bem sabemos, meus amados irmãos, que a nossa esperança não se limita apenas nas coisas dessa terra. A nossa esperança é celestial. Mas enquanto aqui estivermos vivendo aqui, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar em Deus. E Ele está dizendo para mim e para você: tem bom ânimo, sou eu, não temais, confia em mim. E naquele momento nós vemos que ele entrou no barco. E se ele entrou no barco porque os discípulos naquele momento pediram para ele entrar no barco, e diz que o vento cessou, o vento acalmou, e diz ali que todos ficaram admirados, porque houve bonança, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Que consolo maravilhoso, saber que Deus vê a minha dificuldade, saber que ele tem poder para resolver a minha dificuldade, mas eu tenho que colocar diante dele, e que ele me encoraja a confiar nele, porque ele é todo poderoso. E se confiarmos nele, nós vamos passar por essa dificuldade. O próprio texto aqui, nesse texto de Marcos, não fala do episódio que Mateus fala, que naquele momento Pedro, ele olha para o Senhor Jesus Cristo e ele pergunta: se tu és de fato Jesus, se tu és de fato mestre, permita que eu vá até aí contigo. E naquele momento o Senhor disse: vem. E Pedro diz que andou sobre as águas. Mas ele andou sobre as águas quando ele estava olhando para o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento, o texto nos diz que ele olhou para as ondas, olhou para a tempestade. Diz que ele começou a naufragar a sua fé. Ele começou a afundar, ele começou a se afogar, porque ele tirou os olhos do autor e consumador da sua fé e olhou mais para as dificuldades. Nesse momento, meus irmãos, conclamo a você que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e que possamos confiar nele, nessa situação que nós estamos passando, para fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa vida, para que possamos ter dias melhores, dias de refrigério. Que Deus continue abençoando a minha e a sua vida. Vamos orar nesse momento? Senhor, meu Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso consolo. E muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos dá nessa noite. E que esta venha cada dia, Senhor, se encontrar guaridas nos nossos corações. Amém. E que nós possamos, Senhor, neste momento, estarmos mais confiantes em Ti, na certeza que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre o nosso Brasil, sobre o nosso Estado, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja.